Começamos a gravar já. Então, boa tarde, gente. Boa tarde, Daniela também entrou agora. Manu caiu. Caiu bem na hora de começar a gravar. Ou tá aí o áudio em áudio. Manuela. Pessoal, vamos então dar continuidade à aula da semana passada, né, na quinta-feira, onde a gente finalizou a Era Vargas e já adentrou, né, na República Populista, né, que é como a gente chama na história do Brasil os mandatos, né, de presidenciais que se seguiram após Vargas cair, né, em 45. Então a gente vai ver a questão de como se deu as eleições, né, após a queda de Vargas, em seguida as eleições do Dutra, depois do próprio Vargas, depois do Juscelino Kubitschek, até chegarmos, né, no golpe de 64. Vamos tentar correr nesse... Mas a gente vai chegar bem brevemente no golpe, né, para deixar a questão que envolve mesmo a ditadura para a aula de ditadura, né, daqui a algumas semanas. Então, Manuela, é contigo. Tá travada na câmera. Ela vai tentar, acho que, fazer só por áudio no PC dela. Ela tinha me falado. Isso. Tem problema no Wi-Fi dela. Certo. Manu, eu vou falando então sobre as eleições, daí tu fala só sobre então o Dutra, tá? Não sei se ela vai ouvir e responder ali agora. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Aí eu decidi vir direto pro computador pra não dar problema, daí você só vai me ouvir. Tá. Mas fiquem olhando essa carinha linda do Bruno aí. Mas o áudio tá... Eu vou fazer dublagem, enquanto tu fala eu vou mexer na boca. Mas o áudio tá bom, tá? Tá, Manu. ótimo. Pode ir. Então, acho que o Bruno já introduziu, né? Balança a cabeça, Bruno. Eu vi tua boca mexendo. Tá. Então, gente, a eleição de 1945. Lembrando, né, que o Vargas colocou lá um adendo que possibilitava essa eleição. Então, em 45 nós vamos ter 3 candidatos. O Eurico Gaspar Dutra, representando a coligação do PSD e o PTB, com o apoio do Vargas, ele era o candidato do Vargas. O brigadeiro Eduardo Gomes, apoiado pela UDN, e o Edo Fiuza, que estava ali demarcando essa possibilidade do PCB ser um partido legalizado, né? Essa eleição teve várias polêmicas, porque o Vargas saiu da presidência meio que emburrado, voltou para São Borja e ficou lá excluído pela maior parte do tempo. E a eleição foi rolando, né? A campanha, até que o PTB e os colegas dele começam a se movimentar, né, para apoiar o Dutra, principalmente através da desmoralização do brigadeiro Eduardo Gomes, né, colocando que ele não era um candidato que era do povo, era alguém elitizado, que não ia se preocupar com o povo. E, por fim, quase que na hora da eleição, de fato, o Vargas lança uma carta apoiando o Dutra. E aí ele é eleito com 55% dos votos, né? Uma eleição bem significativa. Ali no canto tem uma foto de um santinho da eleição para presidente vote no brigadeiro, que é uma curiosidade, tá, gente? Mas o doce brigadeiro que a gente conhece hoje, ele ficou popular nessa época porque era uma estratégia de campanha do brigadeiro Eduardo Gomes, né? Eles faziam os brigadeiros e distribuíam nos comícios, enfim, e chamavam de brigadeiro, que é o título dentro da hierarquia do exército que ele tinha, né? E se popularizou e até hoje a gente conhece como brigadeiro. Outra questão interessante dessa eleição é que o Vargas vai ser eleito senador no Rio Grande do Sul, em São Paulo, e deputado em vários estados que estão listados aí, não vou ficar falando, que vocês podem ler, né? Porque era uma coisa que era permitida na legislação da época. E aí, nessa eleição, ele totalizou mais de 1 milhão de votos. Então, isso reforçou a expressão política que ele ainda tinha, apesar de ter sofrido um golpe e de estar acontecendo a eleição, o Vargas ainda era um nome muito forte dentro da política do Brasil, e isso estava muito claro nessa eleição, né? Tanto por eleger o candidato que ele apoiou, quanto por se eleger em diversos estados enquanto deputado e senador.
Pode passar o slide, Bruno. Só comentando que ali, gente, está escrito DF, né, Distrito Federal. A gente tem que lembrar que nessa época, né, ainda o Distrito Federal era um pequeno bairro, por assim dizer, né, dentro do estado, dentro da cidade do Rio de Janeiro, né. Então não existia ainda o Distrito Federal exato como a gente conhece hoje, lá dentro, quase dentro do estado de Goiás, né, no Planalto. Brasília, né? Brasília, isso. Bem lembrado. Então, temos esse primeiro governo do Dutra, de 46 a 51. Ele conseguiu fazer o governo completo, que é um feito, né, no Brasil democrático. Aqui alguns destaques só da política econômica. Primeiro, ele implantou uma política super liberal, que acabou gerando uma inflação muito grande. E aí acabou que ele traz o plano SALT, que é um plano um pouco mais próximo ao estilo do Vargas, né, de um Estado forte, com desenvolvimento da saúde, alimentação, transporte e energia, que é a sigla, né, S de saúde, A de alimentação, enfim. E aí tem inúmeros projetos dentro desse plano, desde questões com petróleo, com a borracha, enfim. Mas acabou que muitos desses planos não foram atingidos por falta de recurso. A questão mais central, além dessa questão econômica dentro do governo do Dutra, é que ele estabeleceu relações externas com os Estados Unidos. Na semana que vem vocês vão ter Guerra Fria, que é esse contexto aqui, que a gente está vivendo no Brasil, no mundo está acontecendo a Guerra Fria, que basicamente é a polarização, né, entre União Soviética, Estados Unidos, o bloco capitalista e o bloco comunista. Então, o Dutra estabelece que vai se posicionar dentro do bloco capitalista alinhado com os Estados Unidos, por isso ele corta qualquer tipo de relação com a União Soviética. E com isso, acaba que o PCB volta para a ilegalidade por ser um partido comunista que tem ligação com a União Soviética, né? E também sindicatos e organizações trabalhistas ali que o Vargas organizou no final do Estado Novo, eles voltam a ser perseguidos, e isso é bem marcante, né, nesse governo do Dutra, e que vai marcar agora o próximo período que nós vamos ver, porque o Vargas vai romper com ele, né? Porque é uma política bem diferente do que o Vargas tinha em mente. Pode passar, Bruno. Então, a gente chega na eleição de 1950. O Dutra não vai concorrer novamente, ele vai apoiar um cara desconhecido, chamado Cristiano Machado, que vai concorrer pelo PSD. A UDN lança mais uma vez o brigadeiro Eduardo Gomes como seu candidato. E aí o Vargas volta a se candidatar para a presidência numa coligação entre o PTB e o PSP. A mídia foi totalmente contra, boicotou muito a campanha do Vargas, tem vários estudos mostrando jornais e tal da época, e isso impactou de certa forma, mas não impediu que ele fosse eleito nessa eleição de 1950, né? Então, ele obteve a maioria dos votos, quase 49% dos votos, né, dessa eleição. O que acontece é que a UDN contesta a vitória do Vargas, porque ele não tinha obtido a maioria absoluta dos votos, que é mais ou menos como a gente tem hoje, por isso que a gente tem o segundo turno, né? Porque um candidato tem que ter mais de 50% dos votos. Só que a Constituição de 46 previa que só a maioria simples dos votos, tipo, quem fizesse mais ganhava e estava tudo certo. Então, não tinha uma legalidade nessa contestação da UDN, né? E, novamente, como eu falei na última aula, qualquer semelhança com a realidade não é uma consequência, isso não me lembro agora, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Esse histórico de contestação de eleições não acontece só hoje, né? A gente vai ver muitas práticas que acontecem até hoje vindo dessa época, né? Coincidência a palavra que tu queria. Isso, obrigada, Bruno. Posso passar? Pode.
Então, a gente tem o último mandato do Vargas na presidência, né? De 51 a 54, ele procurou implantar uma política de desenvolvimento nacionalista, um Estado forte, né, que intervém na economia, nacionalização dos direitos da exploração do petróleo. Isso é a marca mais forte desse período do Getúlio na presidência. Tem essa foto super icônica, que tem um outro presidente ali nos anos 2000 que vai repetir, não sei se vocês se lembram, tem a foto do Lula quando encontra o pré-sal e tal, que ele repete essa foto da mão cheia de petróleo. E aí tem a criação da Petrobras em 53, um momento extremamente importante para a história do Brasil. Tem toda uma campanha falando do petróleo nosso. E aqui, gente, é importante a gente atentar, porque tem várias escolhas econômicas, e são escolhas que esses presidentes fizeram que vão impactar na economia do Brasil até hoje. A questão da Petrobras é fundamental. Ele podia ter escolhido privatizar e vender tudo, mas eles, tendo um presidente nacionalista, né, ele optou por criar a Petrobras, que foi extremamente importante para a economia do Brasil durante muito tempo, né. Mesmo assim, teve uma super alta na inflação e no custo de vida, que começou a gerar greves, manifestações, insatisfação. Ele começou a ser muito atacado pela oposição, principalmente o Carlos Lacerda, que era um colunista do jornal, né, maior nome da UDN. Nesse meio tempo ainda, ele nomeia o João Goulart, né, o Jango, como ministro do Trabalho, e no seu primeiro ato, se eu não me engano, enquanto ministro, no dia 1º de maio, ele já aumenta 100% o salário mínimo. Imagina, hoje está 900, quase 900 e poucos reais, imagina, dobrar para o dobro, né? Dobrar o dobro é ótimo, mas dobrar o salário é um aumento muito significativo que faz muita diferença na vida das pessoas, principalmente quando tem uma inflação alta e o custo de vida alto, né? Só que isso foi uma medida bem impopular com os seus opositores, que não ficaram muito felizes com isso. E aí vai acontecer o atentado na rua Toneleiro, acho que é Toneleiro, alguma coisa assim, que resulta na morte do guarda-costas do Carlos Lacerda, que era um major da aeronáutica, que vai causar uma comoção enorme. O Vargas vai ser identificado, vai ser acusado, né? E os seus apoiadores também. Isso é mostrado lá naquele filme com o Tony Ramos. Se vocês não assistiram, assistam, que é bem interessante. E vai ter toda uma investigação. O guarda-costas do Vargas vai ser investigado. Não sei se chega a se concluir alguma coisa, acho até que não, mas isso abala ainda mais a figura do Vargas, que já estava bem fragilizada, né? E aí mas aí isso vai incrementar ainda mais o movimento dos militares de querer fazer um golpe, né? E aí acaba que em 24 de agosto de 54, o Vargas comete o suicídio, ele se dá um tiro no peito, né? Um momento super, hiper importante da história do Brasil, que muda muito esse cenário. Se tu quiser passar para o próximo, tem umas fotos, Bruno. Ali tem uma foto que é do Arquivo Nacional, para vocês terem uma ideia da comoção que foi essa morte do Vargas. Tem umas reportagens de jornais do dia seguinte muito fortes, assim. Ali, nessa foto, eles estavam fazendo o traslado do corpo do Rio de Janeiro para São Borja, e uma multidão enorme acompanhou. Então, foi bem comovente, assim, e acabou mudando bastante o rumo de toda essa questão política. E aí, pode passar o slide. O Café Filho, que era o vice do Vargas, acaba assumindo interinamente, né? Porque até hoje a gente tem essa configuração, né? Se o presidente está impedido, ou falece, ou sei lá, sofre um impeachment, alguma coisa assim, quem assume é o vice. E depois do vice, quem assume
é o presidente da Câmara dos Deputados, depois do presidente da Câmara dos Deputados é o presidente do Senado. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai ser importante agora nesse próximo capítulo, com muitos golpes e reviravoltas. Porque a gente chega na eleição de 1955. Então, nós tínhamos os candidatos, o Juscelino Kubitschek, pelo PSD, que estava aliado com o PTB, que lançou o João Goulart como candidato a vice. Lembrando, super importante, que presidente e vice concorriam de formas separadas, tá, gente? Guardem isso, porque depois vai ser importante. Então, podia eleger, tu podia estar ali junto, se apoiando com o presidente e o vice, um ser eleito e o outro não, entendeu? Depois tem o Juarez Távora para presidente e o Milton Campos pela UDN, o Ademar Barros pelo PSP e o Plínio Salgado pelo PRP. Lembrando que o Plínio Salgado, o Bruno falou na outra aula que ele era o integralista, né? Os caras que flertavam com o fascismo e flertavam, eu tô sendo bem boazinha, assim. Bastante. Aí o que acontece? Ocorre a eleição, o JK e o João Goulart são eleitos, porém o JK faz só 36% dos votos, que é uma porcentagem bem baixa, né, para um presidente. E aí, claro que a UDN vai lá defender a anulação da eleição e querer propor um governo de emergência. O que acontece? Para piorar a situação, o Café Filho é afastado por problemas de saúde. E aí, os membros da UDN começam a dar declarações bem com caráter, assim, golpista, e começam a se organizar junto com setores do Exército para fazer esse golpe. O general Henrique Teixeira Lott, percebendo que a situação estava ruim, ele começa a cobrar uma atitude do presidente, né? Primeiro do Café Filho, e quando o Café Filho é afastado, quem assume, como eu falei, é o presidente da Câmara, que é o Carlos Luz, que o Carlos Luz também fazia oposição ao JK, então estava armado ali o circo para o golpe acontecer. Para isso não acontecer, o general Henrique Teixeira Lott, que era ministro da Guerra, que era um cara que defendia a legalidade, por mais que ele não tivesse afinidade com os ideais, principalmente do João Goulart, ele defende a legalidade, né, que se cumpre o que está na lei. Então, ele organiza um contragolpe, ou um golpe preventivo. Ele coloca tanques e vários militares nas ruas, o Carlos Luz foge de medo, e aí quem assume é o Nereu Ramos, que é o presidente do Senado, e aí ele coloca um estado de sítio, no que é fechar o Congresso e o Senado, né, até a posse do JK no ano seguinte. Então, para vocês verem que o golpe ele vai acontecer só em 64, mas desde 54, ou seja, 10 anos antes, o clima político ele já estava bem instável, né? Então não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, é uma coisa que levou uma década para se desenrolar, mas houveram várias tentativas frustradas, mas só em 64 de fato acontece, né? Pode passar, Bruno. E aí a gente tem o governo do JK, de 56 a 61, é um governo muito icônico, muito importante para a história do Brasil, né? Principalmente na questão econômica, porque ele vem aí com o plano de metas, 50 anos em 5, se tem uma coisa que você tem que lembrar do Juscelino é isso, né? Que ele queria desenvolver o Brasil o equivalente a 50 anos em 5 anos de mandato. Principalmente as questões de transporte e energia, e o símbolo de tudo isso foi a construção de Brasília, que ele consegue inaugurar em 1960, né, Brasília que foi projetada pelo Oscar Niemeyer, tem toda essa questão de levar, a desculpa era que tinha que levar a capital do país para o centro para desenvolver mais a região ali do Mato Grosso, enfim, porque o Brasil sempre foi muito litorâneo, né, as suas capitais, as suas maiores cidades até hoje, né, então eles queriam levando a capital mais para o centro do país, que isso talvez fomentasse o desenvolvimento dessas regiões. E aí tem
inúmeras questões, né, a vinda dos imigrantes para Brasília para construir a cidade, enfim. Mesmo fazendo esse plano, houve um crescimento da desigualdade social. Então, tu desenvolve a economia, mas tu desenvolve só para uma classe privilegiada, né? Não investiu nada em educação, nem em alimentação. A construção de Brasília, investimento em outras obras, tiveram gastos altíssimos, né, que contribuíram muito para o endividamento do Brasil, e também para o crescimento da inflação, né, que era o monstro dessa época que abatia aí todos os presidentes. Gente, eu tô falando bem rápido, porque é muita coisa, a gente tem pouco tempo, mas qualquer coisa vocês falem, tá? Por favor. Deem um sinal de vida, de preferência, tá? Duas fotos ali sobre a construção do Congresso, né? Vocês lembram daquela aula que a gente teve, né? Sobre as cúpulas, a cúpula virada para baixo, para cima, enfim. E aí, do lado, uma questão interessante, o JK inaugurou a produção do Fusca do Brasil. Por que isso é importante? Um tempo atrás teve a greve dos caminhoneiros e muito se discutiu sobre o fato do Brasil ter muita rodovia, sendo que tem um potencial para hidrovias muito grande, né? Ou até para ferrovias. E isso é uma coisa que foi definida pelo JK. O JK, enquanto presidente, definiu que o Brasil ia ter rodovias pela questão principalmente do petróleo, né? Lembrando da Petrobras, e isso vinha numa crescente no mercado internacional. Então, pensando estrategicamente, ele optou por fazer muitas rodovias e investir na indústria automobilística, né? E aí que entra o Fusca nessa história. Então, se o Brasil hoje é um país de rodovias, é culpa do JK e das escolhas que ele fez, né? Só para vocês terem isso em mente. E aí chegamos na eleição de 1960, temos como candidatos o Jânio Quadros, que era uma figura muito estranha, apoiado pela UDN e outros partidos, apesar de que não foi nada pacífico esse apoio da UDN ao Jânio Quadros. Eles tinham muitas diferenças que eu já vou chegar. E também há uma aliança entre o PSD e o PTB, novamente, né, que vinha até então tendo vitórias, né, em todas as eleições que tiveram até o momento, eles saíram vitoriosos, que lança o Henrique Teixeira Lott, que foi aquele general que deu o golpe preventivo, né, lança ele como presidente e o João Goulart como vice. O Jânio Quadros faz toda uma campanha baseada num discurso moralista, afirmando que ele ia limpar a política brasileira de toda imoralidade, e aí ele fica super famoso com a vassourinha, até a foto inicial do slide, tem a musiquinha, varre, varre, vassourinha, não sei o que lá, toda uma figura bem exótica, assim. Caricata. E o Jânio... Caricata, isso mesmo. E o Jânio e o UDN tem várias diferenças econômicas e principalmente na política externa, tá? Guardem essa questão. Ele acaba sendo apoiado pela UDN por eles terem concordância nessas questões moralistas, mas eles tinham muitas discordâncias nos outros aspectos, né? E aí ele acaba vencendo a eleição com 48% dos votos, que é uma votação bem expressiva, se nós formos comparar as outras. E aí o Jango é eleito vice, né? Que é como eu falei, elegia o presidente e o vice separado, e aí a gente tem... é como se, por exemplo, na eleição passada, elegesse o Bolsonaro e a Manuela Dávila enquanto vice. Socorro. Já pensaram? Confusão que isso ia dar. Meu Deus. É mais ou menos o que aconteceu aqui seria nessa eleição. Já é um hospício, mas seria pior ainda, meu Deus. Gente, é desastroso quando isso acontece, vocês já vão ver. Pode passar, Bruno. Então, o Jânio Quadros, como vocês podem ver pelo título, o governo dele foi em 1961, né? Ele é marcado por inúmeras polêmicas, crises econômicas e medidas que deixaram a população muito insatisfeita, como o aumento do preço do pão e do combustível, né?
São medidas bem impopulares. As crises econômicas já vinham acompanhando os outros governos, né? Como vocês podem ver, elas só vão se acumulando e elas vai ter uma resolução disso só lá no final da década de 90 com o Plano Real, né? Com o Fernando Henrique Cardoso, né? Como ministro da Fazenda. Enfim, para exemplificar essa questão moralista, o Jânio Quadros vai proibir o uso do biquíni e do lança-perfume. Cancelaram o biquíni. Imagina só cancelar o biquíni no Brasil, gente. É receita para dar errado, né? E o lança-perfume tem uma música da Rita Lee que ela fala lança-perfume. O lança-perfume era tipo uma droga da época que eles usavam no carnaval, eles borrifavam nas pessoas, as pessoas ficavam muito loucas. Então o Jânio Quadros foi lá, acabou com a diversão da gurizada. Mas isso não foi o mais importante. É verdade. Só sobre. Imagina, tu corta o biquíni e as drogas, como é que os brasileiros ficam? Não dá certo, né, gente? Como eu falei, o Jânio Quadros era uma. E o Bruno, né, colocou também. O Jânio Quadros era uma figura muito louca. Porque ele estava ali com o partido mais conservador, mais à direita, né? Mais ou menos o que a gente pode ver hoje como direita, enfim, complicados também, mas sem entrar muito em detalhes. E aí ele fez uma viagem para Cuba, lembrando que em 59 aconteceu a Revolução Cubana, né? Cuba se torna socialista, entra no regime socialista. E aí o Jânio Quadros acha super legal o que aconteceu em Cuba. Para a loucura do Carlos Lacerda e de todos os anticomunistas do Brasil, imaginem só. E aí o Che Guevara estava no Uruguai, que tinha ali estava rolando, sei lá, uma convenção latino-americana e tal, e aí o Jânio Quadros convida ele para o Brasil e dá uma condecoração para ele altíssima, a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro, uma baita de uma condecoração, como quase um herói, assim, e imagina a revolta que isso causou, né? Quer falar, Bruno? Não, tá bom. E aí, enquanto a política externa, como a gente viu, os outros presidentes, eles se alinharam muito mais com os Estados Unidos, e o Jânio Quadros disse, não, eu vou fazer uma política externa independente, ou seja, vou continuar conversando com os Estados Unidos, mas eu também vou falar com o bloco soviético, tô nem aí. Ele cagou completamente, usando a palavra, né, bem esdrúxula, mas foi isso que ele fez para as questões de política externa, assim, diplomacia básica, porque eu fico imaginando... Fria, né? Ele ignorou a Guerra Fria, não existia Guerra Fria, ele fazia... Exatamente. Era ele fazendo a guerra dele contra todo mundo. Eu faço o que eu quiser e vocês que lutem. Vocês que lutem. A luta de vocês não é minha, então briguem entre vocês. Exatamente. Exatamente, Maria. Ele faz a guerra eu fico imaginando o Jânio Quadros como aquelas pessoas que ignoram política, que falam assim, ideologia não existe, sabe? Que nem tem um candidato ali que fala que buraco não tem ideologia, que não sei o que lá, que ideologia não existe, nos governar sem ideologia. O Jânio Quadros é um cara que levou isso ao pé da letra, para vocês verem o que acontece quando a gente ignora as coisas como elas são, né, gente? Não existe isso, tá? Não sejam inocentes. É muito inocência mesmo. Achar que não existe. Ideologia é uma coisa que virou meio pejorativa hoje em dia, mas ela é extremamente importante, a gente tem que entender, principalmente alguém que está ocupando um cargo de presidente da República, porque senão isso dá um monte de problema, e a gente está vendo hoje em dia também um pouco o que acontece quando os presidentes ignoram isso. Enfim, aí o que acontece? Isso tudo gerou uma revolta muito grande, ele acabou se isolando enquanto político, né? Os aliados viraram as costas para ele, os opositores não estavam entendendo bem o que estava acontecendo, e aí ele tomou uma atitude mais inesperada. Claro que isso acaba sendo uma interpretação, né, da historiografia, mas ele ficou meio de burro e resolveu escrever uma carta de renúncia.
achando que o Congresso não ia aceitar, porque, lembrando, o vice dele era o João Goulart. E nesse exato momento, no dia 25 de agosto de 61, o João Goulart estava na China, cara. A China socialista. Essa China que até hoje o povo tem medo, né? Então, naquela época ainda o medo era pior ainda, né, gente? Hoje ainda a China tá muito, né, colocada no mercado internacional, enfim, como até cultura, né, asiática e chinesa, enfim. Mas na época, né, a China era tão assombrosa, tão fantasma quanto a União Soviética, quanto a própria Cuba, né? Exatamente. Então, o João Goulart, né, seguindo essa política externa independente do presidente Jânio Quadros, foi abrir relações comerciais com a China, né? Ele não estava procurando trazer o socialismo para o Brasil, muito longe disso. Ele estava sendo muito esperto, porque a China estava despontando como uma potência econômica e eles estavam querendo se aproveitar disso, né? Mas não foi o que aconteceu, né? O Congresso e o Senado aceitam a renúncia do Jânio Quadros e aí começa uma loucura. Aqui só umas fotos para vocês verem, né? O Jânio Quadros ali com o Che Guevara e o Fidel Castro, bem faceiro, ó. Three Brothers. Só dente, só todo sorridente. Todo faceiro, é. Uhum. Pode passar. E aí o que acontece? Aí aquela galera que estava incomodada, querendo dar um golpe, viu a oportunidade perfeita, né? Só que eles não contavam com a astúcia de Leonel Brizola, um grande político da história do nosso país, que muitas vezes não é lembrado, né? Esse episódio importantíssimo que dá nome a uma das... Houve uma tentativa de nomear uma avenida, né, de Porto Alegre, tirar o nome de um ditador e botar a Avenida da Legalidade em homenagem a esse episódio, mas não aconteceu, infelizmente, né? Muita polêmica, mas enfim. O que acontece? O Leonel Brizola começa a se organizar, tá? Nessa época ele era governador do Rio Grande do Sul e, além disso, ele era cunhado do Jango, então eles tinham uma relação muito próxima. E aí ele começa a organizar a coisa toda aqui de Porto Alegre. Então, primeiro ele entra em contato com o Jango, avisa, ó, Jânio renunciou, tu vai ter que voltar, tu vai assumir a presidência e tal. Vamos fazer assim, dá uma viajada aí pelo mundo, segura um pouco para voltar, que eu vou organizar a coisa. Nesse meio tempo, ele começa a chamar uma resistência a partir de Porto Alegre. Como vocês podem ver ali na foto, ele montou trincheiras na frente do Piratini, achou umas armas muito velhas que tinha nos porão. Ele montou um rádio no porão do Palácio Piratini e começou a falar com a população num horário determinado. Todo dia ele entrava e chamava para pegar em armas e defender a legalidade, né, que o vice-presidente assumisse, como estava na Constituição. E até que o João Goulart só continua ali, Bruno, só para terminar a campanha da legalidade. O João Goulart pousa no Uruguai. Do Uruguai ele chega em Porto Alegre, tá? Chegou, porque eles falaram assim, tá vago o cargo da presidência, por isso que a gente vai ocupar. Só que, na verdade, ele estava sendo impedido de chegar no Brasil, por isso que ele entrou pelo Rio Grande do Sul, porque ele tinha aliados. E aí, nesse episódio, inclusive, chegou a ter até uma ordem da aeronáutica de bombardear o Palácio do Piratini. Chegou essa ordem na base aérea de Canoas. Só que teve um militar lá que impediu, que ele sabotou essa operação. Inclusive, foi um dos primeiros mortos depois, em 64, no Rio Grande do Sul, né? Então, para vocês verem, o Palácio do Piratini podia nem existir mais. Enquanto isso, como vocês podem ver ali na foto, o Brizola estava com as bazucas lá na frente do palácio, com a população entrincheirado para fazer o João Goulart assumir. E aí, tem documentos já que provam que os militares tinham muito mais medo do Brizola do que do Jango, porque o Brizola tinha uma atitude muito mais radical, enquanto o Jango era um cara mais conciliador. E aí, nessas tratativas conciliadoras, ele aceita, ele faz um acordo com os militares de assumir, mas através de um parlamentarismo. Pode passar, Bruno. Que é um modelo um pouco diferente do que a gente tem hoje, que tem o presidente,
mas tem como ministros que ficam ali dividindo os poderes, não sei se é ministro bem a palavra, mas ele divide o poder com outras pessoas, tá? E aí no dia 7 de setembro ele assume nesse modelo que limita os poderes dele. Só que lá em 63, em janeiro de 63, logo em seguida, ele chama um plebiscito e a população vota para que volta o modelo presidencial e não tenha mais parlamentarismo, então que ele possa ter plenos poderes enquanto presidente. E aí ele assume de fato e começa a tentar colocar em prática as propostas que ele tinha da vida deles, desde sempre, né, que seriam as reformas de base, que seriam mudanças mais a fundo em diferentes áreas enfim, desde educação, tributação, enfim, principalmente a reforma agrária. Mas não era uma reforma agrária, tipo, o que as pessoas falam do Boulos, vamos invadir, sei lá. Era uma coisa bem mais branda, porque tem aquela questão da Constituição, né, que tem que ter um valor social, ela tem que cumprir ela não pode estar em desuso, né? Então, era mais esse sentido que ele queria fazer essa reforma. E aí acaba que ele vai radicalizando esse discurso dele, ele vai se fechando, cada vez mais radical. Tem essa foto ali que ele tá com a esposa do lado, discursando na Central do Brasil, que foi um momento bem importante. Ali o pessoal do PCB se juntou, que foi uma sinalização bem importante da radicalização, né, que estava ganhando esse discurso do Jango. E aí, meus amigos, minhas amigas, chega o momento do golpe, né? A oposição começa a se organizar novamente, principalmente a classe média, os liberais, grupos religiosos e os Estados Unidos. É importante ressaltar isso. Os Estados Unidos chegou a mandar navios que estavam prontos para atacar na costa do Brasil, lá em 64, achando que aconteceria uma guerra civil, enfim. Mas é bem polêmico isso, né? Tem gente que diz que o Jango preferiu não enfrentar. Ele, inclusive, rompeu com o Brizola. Depois disso, eles ficaram brigados, porque o Brizola queria pegar em armas. Mas ele acabou aceitando para não ter derramamento de sangue, né? E aí começa a ditadura militar. Acho que é o último slide, né? Aqui tem uma listinha dos presidentes, só para vocês, se vocês quiserem olhar. Mas é basicamente isso, gente. Olha aí, 7:10 em ponto aí. Deus do livre. Parabéns, Manuela. Arrasou. Ai, obrigada. Então é isso, gente. Para não pegar mais tempo da geografia, a gente pode retomar um pouquinho, né, quando a gente dá aula de ditadura. Talvez vai ser eu e a Manu que daremos ditadura para vocês, então a gente pode retomar com mais detalhes esse processo de golpe, né, de organização do golpe, né, que também, quando a gente vê assim, né, parece que foi do nada, da noite por dia, em 1º de abril, 31 de março, 1º de abril, né, na madrugada ali, isso. Foi feito, aplicado, né, por grandes parcelas da sociedade, né, vários grupos da sociedade brasileira e externa também, né, como a gente viu nos Estados Unidos, mas não só ele. Então ajudaram, né, a implantar uma ditadura no Brasil, né, a última ditadura até então do Brasil, que teve outras, né, o Vargas também era uma ditadura, mas a ditadura civil-militar de 64 a 85, né, de longe é a que mais infligiu direitos humanos e que se manteve no poder por mais tempo, de maneira indireta. Então a gente vai ver elas com mais detalhes, né, e outras questões. Inclusive, né, já podemos dar, acho que um pequeno spoiler para vocês. A gente vai tentar fazer uma live nas nossas redes sociais, que nem a gente fez aquela live com o Matheus Gomes e a outra menina que eu esqueci o nome agora, quando eles falaram sobre os lanceiros negros. Foram os lanceiros negros que eles falaram? Foi sobre a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, isso mesmo, era outro nome. Era alguma coisa com negros também no nome. Enfim. A gente vai tentar trazer para vocês daí alguns grupos sociais, né? Mulheres, movimento negro, possivelmente movimento LGBT, que não tinha esse nome na época, mas como grupos sociais que hoje em dia estão muito em pauta, né?
sobreviveram e, na verdade, como que a formação, né, a organização que a gente tem hoje, né, muita dessa organização é fruto desse período, né, quando o Brasil estava sob essa ditadura militar, né, década de 60, década de 70, né, o movimento feminista, o movimento negro se organiza bastante nesse período. A gente vai, então, ver numa live Jacobinos Negros, arrasou, Maria. Vai ver numa live, possivelmente, né, sobre esses temas. Mas também teremos a aula, né, com conteúdo de prova sobre a ditadura militar nas próximas semanas. Gente, muito obrigado pela paciência, por estarem na aula. Se tiverem dúvidas, nos mandem, né? Vocês têm nossos contatos ali nos grupos, podem incomodar a gente no fim de semana, não me importa, né? A Maria tá de testemunha e sabe que sempre que me mandarem mensagem no privado, eu respondo. No grupo não olho muito, confesso, mas no privado, se me mandem mensagem, eu respondo. Tá bom, gente? Beijo, boa noite. Obrigada. E quinta-feira vocês vão ter, começa então Guerra Fria com o professor Lucas. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijos. Boa noite.